Pessoal, e hoje tem Mengão aí contra o Central Córdoba, jogo bastante complicado aí pro time do Mengão. Central Córdoba que é o líder do grupo, mas o Flamengo tem que mostrar empenho e determinação. Hoje tem Mengão, a mídia já está repercutindo demais essa partida do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse jogo e muito mais do Mengão. Tem mudanças no elenco e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Como acontece também com o Rodrigo Jufo acompanhando o Flamengo, também viagem longa para o Flamengo, viagem longa para o Jufo. Hein, Jufo, é uma partida tão importante, hein, pro rubro-negro? Jogando na Argentina em Santiago del Estero, Jufo. É isso, Bruno, Mari, uma viagem longa mesmo, cerca de 1.000 quilômetros separam a capital da Argentina, Buenos Aires, até aqui no norte, Santiago del Estero, a cidade mais antiga da Argentina, tá? 1553 foi a fundação de Santiago del Estero, conhecida como a Madre de la Ciudad, né? A mãe das cidades, então a cidade mais antiga do país, mais antiga até mesmo que a própria Buenos Aires. O Flamengo já está aqui, desembarcou ontem sem 2 jogadores para esse jogo importantíssimo, né? Everton Cebolinha, que sentiu dores na panturrilha na derrota no final de semana para o Cruzeiro, e também Gonzalo Plata, que está com dores no joelho direito, já não atuou contra o Cruzeiro, segue fora. Os dois ficaram no Brasil tratando as lesões. E do grupo que veio aqui para Santiago del Estero está Varela também, que levou um pisão contra o Cruzeiro, mas acabou sendo avaliado e vai ficar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo muito importante, porque uma derrota do Flamengo faz com que o time permaneça na terceira colocação e fique a 6 pontos do Central Córdoba, que iria 10. E aí o Flamengo só teria a possibilidade de passar o clube argentino no saldo de gols, já que o Flamengo também só poderia ir a 10 pontos, então o primeiro lugar ficaria praticamente impossível, muito difícil. O Central Córdoba teria que fazer 1 ponto em jogos como a LDU e o Deportivo Táchira. O time venezuelano perdeu todas as partidas no grupo, então muito dificilmente o Flamengo pegaria o primeiro lugar. E isso não está nos planos da equipe, né? O Danilo falou sobre isso, falou sobre a importância de ficar em primeiro, e a gente vai escutar o lateral que chegou nessa temporada, mas já é um dos capitães desse elenco, o lateral e zagueiro Danilo. Vamos ouvir. Uma situação completamente acessível pra gente, mas isso não quer dizer em tom de soberba ou em tom de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, mas que a gente tem totais condições de conseguir a classificação, se possível em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos te faz ter confrontos talvez mais acessíveis, mas eu acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu, particularmente, mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, não tem ninguém satisfeito com essa posição na tabela. Aí você fala, está em terceira, 1 ponto, 2 pontos, cara, mas o Flamengo tem que estar lá em cima, o Flamengo tem que estar em primeiro, o Flamengo tem que vencer. Uma situação que é desconfortável, certamente, mas nós estamos com um pensamento virado para que a gente possa terminar em primeiro, para que a gente possa vencer as partidas, até porque vencer as partidas que vêm agora, principalmente as partidas fora de casa, te dá uma moral muito grande enquanto equipe, te dá uma consciência, uma sabedoria muito grande de crescimento. Danilo chegou nessa temporada no Flamengo e sempre que esteve em campo o time do Felipe Luiz não levou gols, então Danilo pode ter uma importância muito grande, já que nessa semana o técnico do Flamengo treinou com o Danilo formando dupla de zaga ao lado do Léo Ortiz. O Léo Pereira, que não vive uma boa fase, fez o pênalti contra o Central Córdoba no Maracanã, também fez um pênalti na última rodada no Brasileirão contra o Cruzeiro no último minuto, então pode ser que ele seja sacado do time e o Danilo assuma essa vaga ao lado do Léo Ortiz. Uma vitória também pode fazer o Flamengo ir à liderança do grupo se a LDU tropeçar para o Deportivo Táchira e o Flamengo fizer 2 gols e passar o Central Córdoba no saldo. Então uma vitória pode levar à liderança, uma derrota pode complicar ainda mais o futuro do Flamengo na Libertadores. Tá tudo em aberto nesse grupo C. Então vocês repararam que o movimento aqui na Praça da Liberdade está menor, né? Daqui a pouco a gente tem que correr para almoçar, porque aqui eles fazem a siesta, amigos. E aí entre 1, 2 horas até as 5, isso aqui fica vazio, você não vê ninguém na cidade. A equipe tem que correr aqui, Bruno, Mari. Liberado delícia, então, hein? hein? Meu sonho. Siesta, hein? Que coisa. Da 1 até as 5. Ó, quem joga hoje? Nosso amigão ali, ó. Eu também. É, você também. Meu Deus. O Lanús ganhou.
Ai, olha, o Flamengo joga contra o Central Córdoba, precisando de uma vitória. E ele tá rindo. Pergunta o que aconteceu no último jogo. Tá brigando pela liderança do Grupo C na Libertadores, o Mengão do Vene Casagrande. Hoje é o dia do silêncio, vocês sabiam disso? Por quê? Não, sério. Pra não cometer erro. É porque a Alexa me acordou assim, hoje é o dia do silêncio. Ah, é verdade? Eu achei que você queria uma escada. Então eu vou ficar em silêncio. Eu achei que ele queria uma escada. por isso Hoje que eu tem perguntei placar da por quê. amizade também. Tem? Tem. E da sinceridade. Eu vou falar meu placar também. Ah, é? Pera aí, não fala agora. Tá bom. A gente vai ver a reportagem. Na volta, o Vene comenta como o Felipe Luiz deve escalar esse time. E eu quero o placar da amizade e da sinceridade também. Sinceridade. Rodou. O Flamengo 2 a 0 viajou para a Mengão. Argentina sem Cebolinha e Plata lesionados. Logo no duelo, que muitos rubro-negros consideram ser o mais importante do ano para o clube. A partida que pode definir o destino do Flamengo na Libertadores. Tem que ser vitória, vitória, vitória. Pra mim é mais importante do ano. A vitória é fundamental amanhã. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai ficar complicado. A gente acredita bastante, acredita no trabalho do Felipe Luiz e acredito que a gente tem um bom grupo para poder brigar e chegar até a final lá em Lima. Já tô buscando aí meu ingresso para Lima, minha passagem. Se o Flamengo perder nesta quarta e a LDU derrotar o Deportivo Táchira, o time fica em uma situação dramática na Libertadores. Mais uma vitória rubro-negra na Argentina, combinada empate ou derrota da LDU, deixa a equipe do Felipe Luiz na liderança do Grupo C. Acho que a gente tem grupo para isso, acho que é um time muito bom. Falta fazer alguns ajustes, mas a gente tem aí um dos melhores técnicos da América do Sul e tenho total convicção de que a gente vai buscar um bom resultado e vai ser um bom jogo. Poupar nada, 100% força máxima amanhã e com tudo. Tem uns 3, 4 a 0, tem que ir pra cima de vez. A derrota para o mesmo Central Córdoba no Maracanã, com um time alternativo, surpreendeu o Flamengo. Seria possível dar o troco nos argentinos fora de casa? Córdoba lá dá pra ganhar sim. Um jogo aqui é típico, fora do comum do Maracanã, acho que todo mundo viu isso aí, ninguém esperava, imaginou quando for correr atrás de resultado já era. O jogo é duro, a Argentina é muito pesado jogar lá, tem todas as complicações que a gente já conhece, né? Mas dá pra ganhar. Mas afinal, qual é, na opinião dos torcedores, a prioridade do Flamengo na temporada? A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Acho que o brasileiro é uma coisa que a gente precisa retomar o comando do país, entendeu? Acho que a Libertadores tem que ser uma prioridade. Eu acho que é um desejo da torcida, né? Embora a torcida do Flamengo tenha muito essa coisa de querer todos os principais 3 títulos que a gente está disputando, né? O Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a gente acredita fortemente. Já botaram a prioridade como brasileiro, então eu tô fechado com o BAP. Vamos ver esse ano, de repente, o brasileiro. Ser o primeiro campeão, tetracampeão, né, da Libertadores no Brasil é muito importante. Então, assim, eu particularmente gostaria muito de ganhar essa Libertadores. Muito bem, daqui a pouco o placar da sinceridade e da amizade. Eu já vou pedir pra você o placar, ô Pedrosa, da sinceridade. Da sinceridade? Da sinceridade, eu acho que é 2-1 Flamengo hoje. Ah, é? É. Bom, Vene. E da amizade? Da amizade é 1-1. Ah, o dele é o contrário. Amigo assim eu tô fora, pô. Bem que minha mãe sempre me falou, ó, no fim é você chorando sozinho, sorrindo sozinho, e é isso. Pô, que amizade é essa, cara? Terça-feira que vem eu vou estar lá na Argentina. Eu já tô fazendo uma amizade com o Central Córdoba. Que amizade é essa, cara? Pô, cara de pau, cara. Vene, a sinceridade vale mais do que uma amizade falsa. Não, isso é verdade. Isso é entendeu? verdade. Sempre a sinceridade, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o seu placar? 2-0 Mengão hoje. Ô, DJ Careca. DJ Careca, 2 a 0. Isso aqui é uma fã-pressa, você sabe, né, Lucas Pedrosa? Com certeza. DJ Careca, que também é Mengão, DJ, né? cuidado com o que você vai falar, hein, DJ. DJ, por favor, fale na caixa, tirando aquela parte daquela cevada verde que você falou, não fala essa parte. Qual vai ser o placar hoje? Sendo bem otimista, 4-0. 4-0. É, bem que ele falou, sendo bem otimista. Disse ele, Vene. Não, tudo bem. Ô, DJ, não é impossível, tá? De verdade. Temos elenco pra isso. É óbvio, é isso, cara. Ô, Vene Casagrande, vamos relembrar quem não tá e qual a provável escalação? Você tem alguma informação que você pode passar e não? Existe, de fato, a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque, de fato, existe essa chance, ainda não bater o martelo,
mas existe a chance sim do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, Sim. né? Em relação Mas o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Pedro! 20 anos de curso. 20 anos. São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar, Felipe Luiz. Nascimento. 20 anos de Fala curso. pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, seguida, pô. Falhou Seguida contra não. o Flu. Pô, falhou contra... E Central Córdoba de novo, né? Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 Mas jogos o negócio seguidos, não é em 10 meses, é nos últimos meses. O negócio é esse. Eu gosto muito do Léo Pereira, tá? Eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, Verdade. ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu Quer dar não a sua tenho opinião? provável. Então, a sua opinião sobre esse time. A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Vamos lá, Rossi, Não, o que você Wesley. queria, o que você acha que ele vai O que fazer? eu acho que ele vai fazer, Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Você acha? Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí o meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade também. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo que ele pede, velho. Olha ele aí, ó. Inclusive perder gol sem goleiro. Faz tudo que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí eu... Vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar, entendeu? Ou seja, até a posição 10, ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião O que dele. ele faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Ah. Nada, assim, contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo, que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. E eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. Fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica. Sim. E tal, e com o crime, se aconteceu ou não. Ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo, inclusive contra o próprio Central Córdoba. Havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive. Sim. Eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando de fato muita bola. E um pouco depois também. Não. Um pouquinho depois também. A questão é, ali, né? Coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer, porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a 1000. Só que independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade. Eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata, mas quem? Quem tá fora? Gonzalo Plata. Ah, não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, né? Sim. E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação.
Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernanda, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós. Tá. Todos nós, tá bom? Ele todos tá nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não. 2-1, falei. Sinceridade, 2-1 Flamengo. Eu acho que o Vene Flamengo vai ganhar. Casagrande. Jorginho, ele já falou... Você... O que é que você tomou de manhã? Não, vamos lá. Drone, vamos direto ao Jorginho. assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber. O jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja... clinicamente falando, tá bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não, durante os 3 anos de contrato ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquila, eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. Muito bem, vem cá, já tem o seu adversário no Mundial, ou Vene Casagrande? Você tá sabendo disso? Tô sabendo, porque o Leão foi expulso do grupo, né? É o Leão, né? Leão foi expulso. E agora Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o América do México. Oi, quem? América do México. Ele falou baixinho, Fernando. Ele disse, ou Los Angeles... América do México. Los Angeles. América do México. América do Cabanhas. Pergunta minha torcida pra quem vai ser. Pra quem vai ser. Let's go, Los Angeles! Go, Los Angeles! Arriba, América! Palpite artilheiro, lembrando que tem Central Córdoba e Flamengo. No Maracanã, lembrança ruim para o torcedor rubro-negro, vitória do Central Córdoba. Hoje o jogo é lá na casa deles, na Argentina. E todos nós aqui vamos dar o nosso palpite. Um jogo importantíssimo para o futuro do Flamengo, para as pretensões rubro-negras na Libertadores da América. E vamos perguntar para a Mari se ela gostaria de abrir o palpite artilheiro ou prefere esperar e ficar para depois ou para a última, talvez, Mari? Posso abrir? Então, a Mari já mostrou, como sempre, que tem personalidade, que não tem medo de fator casa, de nada disso. Mari Pereira vai soltar o palpite dela. Confio no Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Perfeito. Confia no professor Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Professor Celso Zelt. Só para não ficar igual a Mari, 2-1. Flamengo devolve. 2-1, Flamengo devolve. Capitão América, conhece bem o futebol sul-americano, conhece muitos times argentinos, tem com certeza todos os pormenores do Central Córdoba, sabe as dificuldades que o Flamengo terá pela frente e eu tenho quase certeza, o palpite dele será diferente do da Mari e do professor Celso. Não me venha com empate. Eu adoro quando você fala que sabe qual é o meu palpite. Te conheço. Eu sei que você vai ter o palpite, vai ser esse, vai ser aquele e tal. O Central Córdoba foi eliminado no Campeonato Argentino, não se classificou para o mata-mata, né? Então está mais focado ainda na Libertadores. Entraram 16 times no mata-mata, ele não entrou entre os 16 melhores. Tinha chance até ali, a última rodada, mas no último jogo, poupou o time titular.
Se ele vencesse esse jogo, ele estaria classificado. Mas ele perdeu para o Banfield, 3-1, com os reservas. Porque está focado no jogo. Titulares descansadinhos para enfrentar o Flamengo. E tem 2 jogadores que eu gosto muito nesse time. São os 2 pontinhas. Perechô, que fala assim, Perechô é o que joga pela direita, um baixinho, ele é jogador emprestado pelo Argentino Júnior. E do outro lado, o Luiz Angulo, o colombiano. Jogadores amplos de velocidade, mas de boa qualidade técnica. E normalmente o Heredia, que joga no comando do ataque, é bom jogador também. Esses jogadores podem complicar o Flamengo. Você disse que sabe que o meu palpite vai ser diferente, mas você quer me censurar. Que isso? Você está taxando aqui uma censura. Não, aqui é democracia. Ele já amigo. limitou seu palpite, que ele falou, tenho certeza que não será igual ao do Mário, não será igual ao da Mário, não será igual ao do professor, e não pode empate. Sobrou o quê, então? Ele quer que eu vote na vitória Goleada do Córdoba. do Mas não, o meu palpite é empate sim, 1-1. E mureteiro? Mureteiro é brincadeira, hein? Tá com medo? Tô com medo nenhum. Pode falar o que você pensa aí. Tô falando o que eu penso. É empate 1-1. Aqui ninguém foi muito ousadinho. O senhor usaria uma ousadia? Sim. O meu palpite é 2-0 Central Córdoba no primeiro tempo. Uia! Vai ter a virada. Virada rubro-negra. 3-2 Flamengo, meu palpite. De virada. Virada fora. Épica. Épica, hein? Flamengo não se entrega. 2-0 no primeiro tempo. 3-2. 3-2. Virada do Flamengo com gol aos 48 do segundo tempo. Gostou dos detalhes? É emocionante. 3-2. Bom. Então, tá Você aqui, viu ó. isso aonde? Na bola de cristal, Abel? É só um palpite. Isso aí é jogo de Libertadores com cara de Champions League. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba, né? Aí vocês vão perguntar, o Abel tá louco? Como que o Flamengo vai fazer 3 gols fora de casa? Olha lá quem é o centroavante, Pedro. Jogador para Arrascaeta, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Artilheiro do brasileiro, não, acho que é isso. Sim. Bruno Henrique, Pulgar, De La Cruz, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Danilo como opção e Felipe Luiz. Mas do outro lado tem um adversário que ganhou do Flamengo no Maracanã e que tem um destaque que vai aparecer agora na tela do Futebol 360. O destaque do Central Córdoba, será que é um daqueles 2 que o Eugênio falou? Um era o Angulo e o outro era o... nenhum dos 2. O outro era não sei o que, Perechô. Eu falei também do Heredia, que é o centroavante. 18 jogos, 17 como titular, 6 gols. 6 gols em 18 jogos? Não vai assustar. Se não me engano, ele fez o gol de pênalti no Maracanã. É o primeiro, né? Abriu o placar. Tá aí, ó. Abriu o placar, exatamente. É que essa última linha a gente nunca olha. Eu também, falando aqui. Professor, o que você achou da escalação rubro-negra? Eu achei que esse é um time que tem zagueiros com jeito de meias com jeito de atacantes. Então é muito forte, né? Muito forte. Até os parênteses são bons. Fora outros que nem estão nos parênteses. Um dos parênteses ali, se eu não estou enganado, era Luiz Araújo. E lá na defesa? Não tinha? Era o Danilo. Danilo ou... Danilo, então. O Léo. Danilo ou Léo. Torcedor rubro-negro ficou bravo com o Léo Pereira, que fez aquele pênalti lá contra o Cruzeiro. Pereira, mas o cara não pode falhar uma vez? O cara lidera a nossa. Ele jogou vários jogos bem, né? É muito bom zagueiro. Não, ele é um ótimo zagueiro. Eles acontecem. É que ele também já tinha feito pênalti contra o próprio Central Córdoba. Nós estamos vendo é verdade, hein? Uma jogada com o Perechô, que eu falava agora há pouco. O torcedor rubro-negro está com o que o nosso Rafael Prato chama de problemas de rico. Problema de rico é uma beleza, né? Problema de rico. Isso aí é um... Problema do Flamengo é problema de rico? Ajuste rumo à perfeição. Toquinho do Perechô. Então eu confesso, eu tinha esquecido desse. Então já são 2 pênaltis na temporada, um no Brasileiro e um na Libertadores. E nos 2 jogos o Flamengo perdeu. O torcedor já tem uma certa razão para começar a ficar bravo, a cornetar. Mas em contrapartida ele tem entregue boas atuações, senão não lideraria a bola de prata no Brasileiro. E não faria essa dupla muito interessante com o Léo Ortiz, né? E esse rapaz aí, o paraguaio Florentin, ex-jogador do Guarani, na bola aérea é muito forte. O Central Córdoba, o técnico dele, o Omar De Felipe, a especialidade é bola parada. A carreira dele inteira é essa. Ele fez um gol no Maracanã, assim, de bola parada. E no dia eu avisei aqui, Abel. Você avisou? Fez. Não foi um escanteio, mas foi quase um escanteio, que foi uma falta aqui pertinho do quarto de círculo.
No futebol atual é uma belíssima arma. Muito cuidado com os pontas que são velozes e com bola aérea. O Florentino é um que chega muito bem na área para cabecear. Não só ele, tem um zagueiro que também vai muito bem. Você viu? Por isso que eu falei 2-0 no primeiro tempo. Um gol de bola aérea. Mas a minha dúvida, 2-0 no primeiro tempo, isso, querendo ou não, exige que o treinador mude, né? No segundo tempo. Esse time aí, fortão, tomar um 2-0... Há torcedores do Flamengo que têm reclamado... Luiz Araújo, não era um ausência dos... do Luiz Araújo. Olha aí, entrando durante o jogo para ajudar. Tenho ouvido reclamações de torcedores e aí mudar a zaga. Bota o Luiz Araújo, não bota o Luiz Araújo no jogo e tal. Problema de rico. O Danilo pode entrar no segundo tempo e fazer um gol de cabeça de escanteio também. Pode. Aliás, 2-0 no primeiro tempo foi o que aconteceu no Maracanã, né? Foram dois Depois gols. Teve um gol de falta do De La Cruz, que foi o gol do Flamengo naquela partida, e parou ali. O Flamengo não conseguiu reagir. No Maracanã faltaram 2 gols para virada. Eu acho que hoje as coisas meio que voltam ao lugar devido desse confronto. Você viu que nenhum de nós aqui foi muito otimista, que o Flamengo vai golear, mas ainda colocamos... Já perdeu em casa, e é um time argentino, né? Claro. E é uma certa predominância do Flamengo no confronto, é o natural, né? Agora há pouco a gente falava do Huracan, do grupo do Corinthians. O Central Córdoba também não é um gigante argentino, mas como está no momento? Você falou, perdeu no fim de semana com o time reserva, mas assim, no campeonato, nas competições... Ele ficou fora dos 16 melhores do campeonato. Você falou, é verdade. Você não falou. Se classificou entre os 16 primeiros. Mas também não fez lá muita força, não. Ele tem, nesse semestre, ele está mais focado em jogar uma boa Libertadores. E tem feito uma boa Libertadores, não à toa é líder do grupo, né? Exato. Perfeito. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje vai enfrentar o Central Córdoba, né? O Flamengo que vai enfrentar aí o time do Central Córdoba, o improvável Central Córdoba, né? Porque esse grupo é um dos grupos mais improváveis da competição. Um grupo a qual o Flamengo era dito como o líder do grupo, né? Todos, desde o início, quando se falavam do grupo do Flamengo, todos diziam: o Flamengo será o líder do grupo e o segundo colocado será a LDU de Quito. E a terceira colocação fica ali entre o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. Mas está acontecendo ao contrário, né? Só acertaram ali o LDU de Quito, que está em segundo. O Central Córdoba, improvável, está assumindo aí essa primeira colocação com 7 pontos. Em seguida a LDU de Quito com 5 e o Flamengo com 4. Mas esse jogo de hoje pode sim colocar o Flamengo ali na liderança do grupo, tá? Esse jogo de hoje pode sim colocar o Flamengo na liderança do grupo ou em segundo. Aí já vejo que o Flamengo já vai enfrentar o Central Córdoba sabendo do resultado da LDU de Quito contra o Desportivo Táchira, tá certo? Então, no mais difícil que aconteça, o Flamengo hoje pode assumir a segunda colocação deste grupo, bastante improvável, né? Mas e aí? Tem aí algumas alterações, né? Pode acontecer o Danilo no lugar do Léo Ortiz, né? Hoje, no Léo Pereira, me perdoe. O Danilo no lugar do Léo Pereira. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês fariam essa mudança aí na zaga do Flamengo? Né? As informações aqui, o Felipe Luiz fez aí esse treino. Mas lembrando que depois o Flamengo terá 2 jogos em casa. Um jogo pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Bahia, né? Então mais 3 pontos garantidos aí pro time do Flamengo, que a gente sabe que o Rogério Ceni não consegue vencer o time do Flamengo. E depois, na quinta-feira, tem o jogo contra a LDU de Quito, que aí sim, dependendo do jogo de hoje, o Flamengo vencendo o jogo de hoje, esse jogo contra a LDU de Quito pode sim aí dar a liderança pro time do Flamengo aí deste grupo. Mas e aí, o que é que vocês acham que pode acontecer na partida de hoje? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para a partida de logo mais entre Central Córdoba e Flamengo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.